Sejam muito bem-vindos, meus caros, e lembram-se da AD liderada por Luís Montenegro, em março, mais ou menos, em que eles falavam do controle da imigração, mas de forma moderada, porque o Chega era o bicho-papão? Parece que Luís Montenegro não tem uma nem duas caras, tem pelo menos três. Venho mostrar-vos que o atual governo liderado por Luís Montenegro quer regularizar estes 400 mil processos, os tão conhecidos 400 mil processos, em vez de começar a deportar os ilegais. Qual é que é o prémio que Luís Montenegro atribui à semelhança do Partido Socialista a quem chega cá ilegalmente e não consegue os papéis? O prémio que lhes atribui, em vez da expulsão ou da deportação, como preferirem, é a legalização, é verdade. Portanto, nós continuamos a recompensar as pessoas que, quando chegam a este país, a primeira coisa que fazem é uma ilegalidade. Mas não ficamos por aqui, meus caros, porque no dia de hoje mostro-vos duas notícias, em que uma delas é afirmado que Luís Montenegro, afirmado pela revista Sábado, se não me falha a memória, que Luís Montenegro quer o retorno de alguns radicais extremistas religiosos da religião do bem, como sabem, e que esses radicais, pelos vistos, têm pais portugueses, portanto, são portugueses. No entanto, parece que foram radicalizados por algumas organizações religiosas extremistas. Vamos então ver aqui esta notícia, estas duas notícias no caso, em que é dito: imigração em Portugal a caminho dos 15% e Montenegro abre as portas a mais imigrantes. Ora, nós temos aqui, numa altura em que a imigração está a caminho de atingir os 15%, muito provavelmente já atingiu há muito tempo, já deve ter ultrapassado. Se nós juntarmos os ilegais e não temos esses números presentes, como podem imaginar, eventualmente já estaremos entre os 15% e os 20%, sem dúvida nenhuma. Numa altura em que a imigração está a caminho de atingir os 15%, Luís Montenegro decidiu colocar em curso uma mega operação para acelerar os pedidos que estão pendentes na AIMA. É já no dia 9 de setembro que vai arrancar este processo, que contará com um mega centro de operações em Lisboa e outros mais pequenos espalhados pelo país, deixando clara a posição do governo da AD de querer legalizar o maior número de imigrantes possíveis. Para uma AD que dizia querer controlar a imigração de forma moderada porque o Chega era o bicho-papão, parece que o controle da imigração é legalizar toda a gente, porque isto é uma forma, como podem imaginar, é exatamente como a fome infantil na Venezuela. Como é que eles acabaram com ela? Deixaram de permitir que os médicos relatassem que a causa da morte tinha sido a fome. E, portanto, assim acabou a morte infantil. Como é que o Luís Montenegro quer acabar com os ilegais em Portugal? Legalizando-os a todos, é verdade. Portanto, à semelhança da estratégia do Partido Socialista, temos também esta estratégia de Luís Montenegro. É indecente, pura e simplesmente. Porque em vez de nós punirmos quem chega ilegalmente e de nos darmos ao respeito enquanto país, andamos a legalizar todas as pessoas que chegam a Portugal ilegalmente. Isto não é uma forma de atuar. E, portanto, pessoas que chegaram ilegalmente a Portugal têm que sair à mesma velocidade que entraram. É tão simples como isto. Podemos começar pelas deportações voluntárias, se aqui está um termo legítimo de deportação, não sei se inclui as voluntárias, mas uns retornos voluntários ao país, em que se fala com os países de origem destas pessoas, se fala até com as próprias pessoas, porque muitas delas até podem querer voltar e não terem dinheiro para isso, e portanto começamos por essas. Depois expulsamos os ilegais, depois os legais criminosos, e depois todos aqueles que entraram de forma leviana com estas regras. Estas pessoas não podem cá estar de uma forma tão facilitada e leviana, e quando entram cá ilegalmente, nós damos-lhes um prémio, que é a legalização. Portanto, nós estamos a incentivar a que estas pessoas cheguem ilegalmente. Se nós legalizamos quem chega ilegalmente, adivinhem, vão chegar mais ilegalmente. Numa altura em que o descontrole da imigração tem estado na ordem do dia, com o Chega a anunciar uma manifestação contra a imigração descontrolada para o dia 21 de setembro, eventualmente eu também estarei presente, não consigo garantir desde já, mas a minha vontade será essa, e se não houver nenhum contra até lá, eu estarei presente. Sugiro que as pessoas de Lisboa, e não só, porque o Chega está a facilitar transportes para outras zonas do país, estejam atentos ao vosso e-mail, pelo menos os militantes, e eventualmente podem vir também com algum transporte facilitado por parte do partido. E portanto, provavelmente eu estarei presente, estejam presentes, se eu não conseguir estar, estejam vocês, porque é importante o povo manifestar-se sobre este assunto. E a intenção de propor um referendo sobre a imigração já no início dos trabalhos parlamentares, este é um passo do governo de Luís Montenegro para demonstrar que não irá acompanhar a iniciativa de André Ventura. É verdade. Portanto, muitas pessoas diziam, eu não sei se eram centristas, liberais, sociais-democratas, não sei sinceramente qual era a linha ideológica das pessoas que comentaram o que eu vou dizer agora. Mas diziam, André Ventura foi precipitado, Luís Montenegro até poderia ter acompanhado algumas propostas e André Ventura já se retirou das negociações. Uma das propostas centrais e das causas centrais do Chega é a imigração.
Parece-vos que isto é a atitude de um governo que quer falar verdadeiramente e resolver verdadeiramente o problema da imigração? Legalizar os ilegais? Acelerar a legalização dos ilegais? Isto é uma forma de resolver o problema. Como podem imaginar, há distâncias ideológicas e, pelo menos, eu acho que há que dar o benefício da dúvida quando alguém diz que é de direita. Pelos vistos, Luís Montenegro já veio a provar que não. E, portanto, o Chega o que tem que fazer é afastar-se das negociações. É tão simples como isto. Eu acho que já o deveria ter feito. Felizmente fez. Já o deveria ter feito, no meu entender, há muito mais tempo. Já o fez. É o que interessa. Estou satisfeito com essa atitude, ao contrário do que diz Nuno Melo. Vários têm sido os alertas do Chega para este problema que está a afetar cada vez mais a sociedade portuguesa. Com André Ventura a alertar para o facto de já haver quem faça negócio de vistos para entrar em Portugal. Ou travamos isto, ou este problema não vai acabar, disse o presidente do Chega numa conferência de imprensa na sede nacional do partido. Esta é mais uma polémica que vem distanciar ainda mais os dois partidos no que toca ao tema da imigração, que, como sabem, é um tema central para o Chega e para André Ventura e, portanto, não vejo qual é que é o espanto. No dia de ontem tivemos também esta notícia que eu acho que rapidamente a podemos abordar, também para o vídeo não ficar muito grande, e onde é dito: o governo de Montenegro autoriza o regresso a Portugal de radicais islâmicos. Bom, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que há regressos ao país que são do interesse nacional, regresso das pessoas que emigraram, etc. Luís Montenegro está preocupado em trazer criminosos. E até podem ser portugueses, eu não digo que não sejam. Eventualmente nasceram cá, têm pais portugueses e tudo mais. Portanto, são portugueses, no entanto, foram radicalizados por alguma organização extremista presente em Portugal. Porque, infelizmente, organizações extremistas em Portugal, religiosas mais especificamente, começam a ter influência porque têm liberdade para atuar. E, portanto, não me choca que, eventualmente, em 10 milhões de pessoas, 9, 8, sejam quantos forem os portugueses em Portugal, 1, 2, 3, 10 pessoas sejam contaminadas por este tipo de organizações. No entanto, trazer para Portugal novamente, eu acho que de interesse nacional seria trazer as pessoas qualificadas que estão a trabalhar na Suíça, no Luxemburgo, sei lá, na Bélgica, na França, onde for. E, portanto, essas pessoas é que eram de se trazer de volta. No entanto, Luís Montenegro está mais preocupado em trazer pessoas que foram radicalizadas do ponto de vista religioso com estas organizações e que, eventualmente, com as leis levianas que temos, crianças que provavelmente foram educadas por estes grupos extremistas podem vir a ter acesso à nacionalidade portuguesa. É verdade. Portanto, vejam a preocupação com a segurança nacional que este governo tem. Montenegro insiste nesta operação, apesar de, no mais recente relatório anual de segurança interna, o tão conhecido RASI, esta situação ser classificada como uma ameaça decorrente do regresso de combatentes estrangeiros europeus, incluindo das mulheres que se encontram em campos de refugiados na região sírio-iraquiana e que mantêm ligações relevantes a cidadãos nacionais, permanece elevada em resultado das suas anteriores atividades e do provável comprometimento ideológico com a narrativa jihadista, em particular afeta a organização terrorista do Estado Islâmico. Portanto, como veem, o que nós estamos preocupados em trazer de volta, em vez de pessoas trabalhadoras bem formadas que podem contribuir para a sociedade portuguesa, estamos preocupados em trazer criminosos. Vamos lá ver uma coisa. Se esse governo especificamente os tiver detidos, se essas pessoas tiverem cometido algum crime e estas pessoas disserem: bom, isto são os vossos criminosos, estamos a deportá-los, eu compreendo que Luís Montenegro aceite, porque não tem outra escolha, são portugueses e, portanto, prendê-los em Portugal parece-me obviamente lógico, da mesma forma que, se nós tivermos a detenção de um criminoso estrangeiro, eu não quero que ele esteja detido nas prisões portuguesas, eu quero a sua deportação. E, portanto, o que serve para um lado, serve para o outro. Eu percebo isso perfeitamente. Agora, haver um apelo, haver uma proatividade de Luís Montenegro de querer trazer criminosos, apesar de portugueses, estando eles contaminados com uma narrativa extremista, e trazer filhos que eventualmente foram educados segundo essas premissas para depois obterem a nacionalidade portuguesa e, quem sabe, contaminarem ainda mais a sociedade portuguesa com extremismos religiosos, não me parece a primeira prioridade. Eu compreendo que há essa obrigação. Portanto, um português vai para um Estado estrangeiro, comete um crime, deve ser deportado para Portugal e preso em Portugal. Mas essa não deve ser uma prioridade portuguesa. Essa deve ser uma prioridade do outro país. Não deve ser Luís Montenegro a abrir os braços e a dizer: bom, meus caros, venham daí os criminosos extremistas, que nós queremos extremistas em Portugal. Não sei se deveria ser essa a prioridade. Digo eu, é o que me parece. Mas bom, Luís Montenegro mais próximo daquilo que verdadeiramente é, que é a esquerda. Portanto, Luís Montenegro é um homem de centro-esquerda, não é chocante. E, portanto,
Luís Montenegro está preocupado em trazer criminosos e em legalizar e em dar o prémio da legalização a quem, em primeira instância, quando entrou em Portugal, cometeu o crime da ilegalidade e de estar presente de forma ilegal. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.